Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa ideia que parece quase ficção. E se fosse possível pegar na dívida gigante de um país e transformá-la numa ferramenta financeira para cada um de nós? É exatamente isso que propõe o sistema GAB, um conceito que quer ligar a dívida pública ao valor dos nossos próprios dados. Parece complicado? Vamos a isso. Para começar, olhem para este número: 38,8 bilhões de dólares. De acordo com a nossa fonte, era esta a dívida pública dos Estados Unidos no início de 2026. É um número que quase não conseguimos ler, quanto mais imaginar. Parece uma coisa impossível de pagar e, vamos ser honestos, até assusta um bocadinho. Mas, e se não for? E se a resposta não for pagar, mas sim pensar de outra forma? É aqui que o sistema GEB vira tudo do avesso. A proposta é uma mudança de perspectiva radical. Em vez de olhar para este número gigante e abstrato, vamos trazê-lo para o chão. Literalmente, para o chão do país. Então, a conta é surpreendentemente simples. Pega-se na dívida total e divide-se pela área total dos Estados Unidos, que dá quase 10 bilhões de metros quadrados. É isso mesmo, o dinheiro a dever a dividir pelo chão que se pisa. E o resultado? Bem, o resultado muda completamente a história. 3,95 dólares por metro quadrado. Pensem nisto. É menos do que um café em muitas cidades. De repente, uma dívida que nos esmagava com o seu tamanho torna-se numa espécie de hipoteca territorial incrivelmente pequena. O ativo, o terreno, vale imensamente mais do que esta pequena dívida por metro quadrado. E a coisa fica ainda mais interessante se dividirmos esta hipoteca pelos credores. A análise que temos pela frente faz exatamente isso e calcula quanto é que se deve por metro quadrado a outros países. E preparem-se, porque as comparações são, no mínimo, curiosas. Vejam só isto. A dívida por metro quadrado que os EUA devem à China é o equivalente a um clipe de papel. Ao Japão, uma pastilha elástica. E à União Europeia, um selo de correio. De repente, aquela ameaça geopolítica e financeira gigantesca, quando a pomos nestes termos, parece quase ridícula. Mas esta matemática é apenas o ponto de partida. Serve de base para algo muito maior. Uma mudança de filosofia. Uma passagem de um mundo baseado no medo e na ameaça para um mundo de proteção e cooperação. De um lado, temos a visão a que estamos habituados: medo, conflitos, tarifas, competição entre nações. Do outro, a proposta Gigabat é completamente diferente. Em vez de competição, oferece proteção. Usa a metáfora de um castelo global, onde a tecnologia americana funcionaria como um grande escudo para todos os que quisessem fazer parte. E este grande escudo protetor tem um nome: Our Force. A ideia é simples: juntar a tecnologia americana e a vontade de outras nações para criar uma defesa contra crises globais, sejam elas financeiras, pandemias, o que for. Mas como é que um país adere a isto? Aparentemente, a adesão é feita através de um convite técnico. A fonte chama a isto abrir portas memorizadas. Na prática, podemos imaginar que são portais digitais super seguros que ligam a infraestrutura de um país a esta rede de proteção global. Ok, já percebemos a grande filosofia. Agora vamos ver o motor que faz isto tudo andar. E é aqui que o conceito sai da escala global e entra na nossa vida pessoal, com algo a que a fonte chama de quarto gesto económico. Este motor é o chamado quarto gesto económico, ou Data Valuation, valorização de dados. A ideia é, no fundo, revolucionária. É pegar no nosso tempo, no nosso esforço, nas nossas poupanças e, em vez de serem coisas paradas, transformá-las em capital ativo, em algo que podemos usar, que tem movimento e valor dinâmico. E esta frase resume tudo na perfeição: transformar tempo e poupança em capital dinâmico. Pensem no que isto significa. É uma mudança total na forma como olhamos para o nosso próprio valor dentro da economia. Claro, uma nova economia precisa de uma nova moeda, certo? Aqui chama-se USSS. O nome completo é Dólar Digital Dinâmico Universal. Mas o que importa reter é que é uma moeda 100% digital que vive na internet e, mais importante, é gerida diretamente por nós, os utilizadores. E as características parecem saídas de um filme de ficção científica. Seria gerido num aparelho chamado Digi-Phone, teria uma função de privacidade, tag vaporizable, que nos deixava escolher se o nosso valor estava visível ou não. A nossa identidade seria gerida por algoritmos e a promessa, bem, a promessa é gigante. Felicidade a um clique de distância. Uma afirmação no mínimo ambiciosa. Ok, eu sei, tudo isto parece muito teórico, muito abstrato. Mas então, como é que uma pessoa normal, como nós, se liga a este sistema todo? A resposta está num aparelho físico, o Dog Indutor.
O indutor é descrito como sendo literalmente a ponte. É a peça que nos liga, a cada um de nós, ao tal cofre de riqueza global. É a nossa porta de entrada pessoal para este novo sistema. Então, como é que funciona passo a passo? É muito simples. Primeiro, o nosso esforço e os nossos dados recebem um valor nesta nova moeda. Depois, gerimos esse valor no tal Dogephone. A seguir, o indutor, o aparelho físico, liga-nos em segurança ao sistema global. E por fim, o nosso esforço é convertido em resultados, em dinheiro digital, no que a fonte chama de resultados #Webcashmatic. E este é o ponto-chave que liga tudo. O dog indutor é a peça física que torna o quarto gesto económico uma realidade para todos. É o que pega nos conceitos abstratos de tempo e dados e os transforma em riqueza digital real que podemos controlar. É, no fundo, a ponte que nos liga a esta nova macroeconomia do sistema GEAB. E isto deixa-nos com uma pergunta final para reflexão. Se o nosso tempo e os nossos dados fossem de facto um capital dinâmico, o que faríamos com ele? Como é que isso mudaria a forma como vivemos, como trabalhamos, como interagimos com o mundo? Fica a pergunta no ar.